nome de Jesus. Estou meio rouco. Vida de professor é assim, querido. Você fala 1 milhão de vezes, aí isso acontece. Amém? Vocês estão bem? É que na igreja a gente não fala boa noite, a gente só fala paz do Senhor, né? A paz seja com todos vocês, mas uma boa noite também continua, né? Glória a Deus. Eu já queria ler o texto. Você que pode ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, abra sua Bíblia lá em João 21. Eu creio que essa palavra, assim como ela falou comigo, eu creio que ela vai falar com você nessa noite, porque essa palavra ela não é minha, essa palavra não foi escrita por mim, e essa palavra também não é inspirada por mim também. Então ela tem tudo para dar certo, mesmo que eu seja um cara que muitas vezes não dê muito certo, mas essa palavra ela é 100% certa. Amém? Glória a Deus. Abrindo a sua palavra em João 21, a partir do verso 1. Querido, aí ficou bom, hein? Ficou ótimo. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas à distância os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, essa palavra é tua, Senhor. Essa palavra é só tua. E nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Que todo homem se cale, que toda filosofia e inteligência humana se cale, mas que permaneça a tua presença neste lugar e que ela fale conosco. Amém. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, eu sei que esse texto é muito conhecido, mas eu quero falar sobre ele, mas antes de a gente conseguir falar sobre ele, eu tenho que voltar nos fatos que ocorreram um pouco antes desse texto. E como é de costume, eu vou ficar bebendo muita água, porque é assim que a gente consegue fazer. E todas as vezes eu lembro sempre do meu pai dizendo que a mensagem tem que ter um título. E geralmente o Senhor me dá o título para depois dar. Eu geralmente começo toda vez que eu vou pregar, eu falo a mesma coisa. É repetitivo, mas tem uma coisa interessante nisso aqui. Faz muito tempo que esse texto, as palavras, tudo estava tudo em um lugar. E eu não sentava para escrever o sermão. E nos últimos meses está muito corrido. Nesse último tempo, então, está muito corrido. Eu tenho levantado às 5 da manhã e chegado em casa depois das 7. Se eu não vim direto do trabalho, é bem provável que aquele banho depois não faça com que eu venha. Não deixa eu vir, porque aí depois eu estou super, mega, ultra cansado. Eu não sei se você vive isso como eu. Então eu já venho direto, para eu não dizer assim, tipo, eu fui, eu vou e eu vou fazer, né? Então vou estar lá. E essa mensagem estava faz dia. E na semana passada, o Senhor falando assim, e aí, essa é a expressão minha com Deus, tá? De repente não é o seu jeito de ouvir Ele, mas o meu jeito é assim. Eu coloquei uma música de uma banda que eu gosto muito, chamado Petra. E eles cantam em inglês e pouquíssimas coisas eu sei de inglês. Geralmente eu olho a tradução para depois ver se faz muito sentido para mim. E eu comecei a chorar muito com aquela palavra. E eu falei: Deus, como eu posso chorar e sentir a presença do Senhor num trem que eu não estou entendendo nada?
O Senhor falou assim, não precisa entender, é para fazer. Lembra daquela mensagem? É para escrever. Eu falei, Deus, hoje eu vou escrever. Era segunda-feira da semana passada. E aí eu cheguei em casa tão cansado, mas tão cansado, que depois que eu acordei no outro dia, 5 horas, eu falei, nossa, eu não escrevi. E aí eu falei para a Dani, eu vou escrever lá no pai. E aí a gente vai lá para o pai, e ela falou assim, você está de brincadeira que você vai escrever lá no seu pai, você não vai conseguir. Eu falei, não sei, eu tenho que escrever. Aí durante a semana, aí o bispo mandou mensagem, né, que é a minha convocação. E aí eu pensei assim, eu vi a mensagem, antes de responder, e o Senhor falou assim, ó, quem não escreve vai ter que escrever do jeito que der. Você está entendendo o que Deus fala? É desse jeito que eu me relaciono com o Senhor. Não sei se é a sua, mas eu sempre o Senhor fala assim comigo. Tá aí, eu falei para você escrever. Você não escreveu logo, agora você vai escrever do jeito que é para dar. Se vira. Dê seu jeito. Aí eu falei, tá bom, Senhor. Fui escrever. E a mensagem dessa noite é: você não reparou. Fala para quem está do seu lado e olha bem na biroca dos olhos dele, como diria lá nos mais antigos, e fala assim, você não reparou. Pode falar com fé, que o negócio vai ser bom. É a palavra de Deus, querido, não é a minha. Eu comecei falando isso justamente porque eu ia falar isso. Amém? E aí, antes de explicar o texto, eu quero que você volte comigo lá em João 19:30, para você conseguir entender o que eu quero te dizer nessa noite, para voltar nesse texto, nesses 9 versículos que eu li com você. João 19:30 diz bem assim, e nós vamos ler alguns versículos, dessa vez vai ser todos muito perto, eu gosto de andar muito na Bíblia. João 19:30 diz bem assim, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Antes daquela palavra, Jesus vai ser crucificado, antes de chegar onde a gente leu. E aqui no texto é o momento que Jesus se permite deixar ir, né? Aquele momento, a gente vê no filme lá, né? Cai aquela lágrima de Deus, aquilo ali é forte, né? Aquilo mexe com a gente, né? Você imagina o nosso Salvador levando sobre si os nossos pecados. E eu não sei você, mas a minha versão me diz assim, nossa Deus, como que o Senhor pode ser tão bom? Porque eu sendo tão bagaceira, e o Senhor morre justamente por mim, que sou cheio de problema, que às vezes duvido de coisas, às vezes vacilo em muitas coisas que já não era mais para vacilar, e o Senhor vai lá e fala assim, eu vou pagar por você, porque você não vai dar conta. É disso que eu estou falando, é esse momento que eu estou dizendo para você. Jesus curva a cabeça e se permite voltar para o Pai. Agora, é óbvio que isso tinha que acontecer. Nesse dia foi o chamado dia da preparação. Para os judeus, o sábado, o sabá, ele é extremamente importante, né? Então, foi na sexta-feira. E as escrituras deveriam se cumprir daquela maneira, por isso teve que ocorrer. Às vezes a gente pensa, mas os romanos mataram, pessoas que não estudam a Bíblia, né? Os romanos mataram a Jesus, não foram os romanos, foram os nossos pecados. Deveria acontecer. Eu sei que se você parar para prestar atenção, que Jesus ficou em 95% do seu corpo em carne, sem pele. Então a gente vai entendendo que é bem provável que seja do rosto e dos genitais, aonde não saiu a pele, o resto ficou em carne. É disso que eu estou dizendo. Você consegue imaginar isso? Mas deveria se cumprir. E ainda para nós chegarmos nesse texto, eu quero ainda em João 20, o verso 3. Diz bem assim, Pedro e outros discípulos saíram e foram para o sepulcro. Verso 6. E a seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, do outro, como diz a palavra, chegou e entrou no sepulcro e viu a faixa de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, e ele viu e creu. E eles ainda não haviam compreendido, conforme a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. E esse era um domingo. Agora eu quero que você pense o seguinte: tinha que cumprir as Escrituras. Nós sabemos porque lemos. Nós lemos tudo e compreendemos porque Jesus
tinha que passar por tudo aquilo. Mas você percebe que é diferente para o discípulo, porque eles estavam vivendo. Não sei se você consegue entender o que eu quero dizer. Uma coisa é você saber do final da história, certo? Você já foi assistir filme que alguém te falou alguma parte do filme? Eles chamam de spoiler hoje em dia, né? Mas como que é o final? Fala aí se o filme é bom, que aí se for bom eu vou assistir. Eu pelo menos não tenho problema. Você pode contar o filme, se for interessante eu vou assistir, porque eu vendo, você contando, são duas coisas diferentes. Tem gente que não gosta. Imagina eu e você tendo a Bíblia, podemos ler toda, certo? Alguns leem, outros não leem toda, mas quem leu sabe do final da história. E eles estavam vivendo. Percebe que é diferente? Por mais que Jesus falou, ensinou, viver é diferente do que você lê tudo. Percebam? Então, Jesus então morreu. Mas observe que se você voltar no texto, você vai ver que tinha uma pessoa que chegou primeiro, que não foram os discípulos, que não foi os homens, mas foi uma mulher, Maria Madalena. Maria Madalena, ela chegou cedo. Maria Madalena ficou chorando. Maria Madalena vê lá o que está acontecendo, olhou, viu que a pedra não estava lá, e ela ficou assim: levaram o corpo. Você imagina o desespero de você amar alguém profundamente e você não ter algo que nós seres humanos estamos acostumados a colocar em algum lugar. Mas peraí, eles não estavam sabendo o que ia acontecer, querido, eles estavam vivendo. Quando você está vivendo é diferente. Você já foi em um velório? Não adianta você falar para o filho: tem que comprar água para colocar aqui, onde as pessoas estão vindo ver o velório, ou isso, aquilo. Você não tem condição, você não consegue pensar naquilo, você não consegue ser racional. Tem que ter alguém para fazer isso, é muito difícil. Maria Madalena, ela se entregou à situação, mas ela estava cedo lá. Ela viu que a pedra estava removida. Eles chegaram correndo e tudo, Pedro e o outro, mas ela chegou cedo. Vamos no capítulo 20, no verso 13, olha o que aconteceu. E eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Que ela viu alguém lá dentro do sepulcro. Levaram embora o meu senhor, respondeu ela. Eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali. Presta atenção que o texto diz. Mas Jesus não tinha morrido. E Jesus já ressuscitou. E Jesus está lá. Mas olha assim, em pé, mas ela não reconheceu. E eu acho linda essa parte agora. E disse ela: mulher, disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, levou embora o meu senhor. Diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Você imagina ele falando essa palavra? Chamando ela pelo nome de um jeito diferenciado, porque você sabe como eu penso isso? Que cada um tem um sotaque, né? Um jeito especial de falar as coisas. Ele deve ter falado de um jeito que eu imagino Maria de cabeça baixa, soluçando e pensando em levar o corpo do meu Senhor. Ela totalmente abalada. E Jesus fala: Maria. Eu tremo por dentro só nesse texto. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, aos seus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Verso 16, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Você imagina? Todo mundo sabia, querido, Jesus já tinha ensinado, as escrituras já estavam escritas, parte dela que deveria acontecer aquilo, mas eles estavam vivendo. E ela chega: gente, eu vi Jesus. Você imagina a cabeça daqueles homens? Só os dois foram lá e viu o linho, viu tudo, sabia que tinha que acontecer, mas uma coisa é saber ou ouvir, e de repente naquele momento eu não consegui lembrar, e outra coisa é você viver. E eles falaram para eles, e ela falou para eles: eu vi Jesus. Perceba, por que Maria Madalena? Eu fiquei intrigado com isso, falei: Deus, mas por que Maria? Por que ela? Eu não sei se você tem esse costume, mas eu fico muito assim: mas por que de alguma coisa? E às vezes é difícil de achar resposta, não é?
Às vezes você tem que orar, às vezes só basta pesquisar. Às vezes Deus está deixando você largar de ser preguiçoso e pesquisar, estudar, ver o que se fala, o que os estudantes falam. E se você não estiver contente, aí sim você ora muito, Deus, se Ele quiser, Ele te fala. Mas eu achei uma maneira. Maria Madalena viu Jesus, olha só, e ficou surpresa, ela ficou maravilhada, né? Mas por que Maria? Olha só, Maria Madalena estava lá quando Jesus foi crucificado, quando José tirou o corpo da cruz, quando colocaram no túmulo. Maria também estava no túmulo cedo e viu Jesus ressuscitado. Você percebe quem era Maria? Ela foi digna, ela estava em todos os momentos, ela estava ali o tempo todo. Você acha que ela não tinha o que fazer, querido? Você acha que ela não tinha compromisso? Mas Maria Madalena estava lá, e quem vai se dispõe vê que outros não viram. Percebam que é simples assim. Tinha 12, os 12 homens estavam lá, 2 veio correndo e viu o Saulinho, mas ela ficou lá e viu ele. Você percebe como é diferente? É uma experiência muito pessoal. Eu fico imaginando como Maria estava feliz de chegar para aqueles caras e falar assim: ó, eu vi. Como que você daria uma notícia dessa, querido? Como que você daria uma notícia dessa se você visse Jesus? Teria como você ser o que você é hoje? Teria como a gente não mudar aquilo que a gente é se a gente visse Jesus? Literalmente ali, na situação de Maria, cedo. E o próximo passo que eu quero que você observe é o seguinte: se os discípulos não estavam lá, eles se dispersaram, certo? Só estava ela, e ela que foi contar para eles. Perceba o que aconteceu. Aqueles homens se dispersaram, e é totalmente compreensível perceber por que disso. Lembre-se que eles estavam vivendo. Olha só o que vai acontecer. Os discípulos se dispersaram. É compreensível que todos os seguidores de Jesus estavam arrasados com a morte de Cristo. Você imagina você andar com alguém fazendo aqueles milagres todos que aconteciam, coisa que você não viu nunca, e você largou tudo da sua vida. Pensa no seu diploma, pensa na sua casa, pensa no seu carro, nas suas coisas. Você fala: Jesus, eu vou entregar isso aqui porque eu tenho que andar com o Senhor. E aí esse Senhor morre. Eles estavam arrasados por aquilo. Aquela situação, ela é chocante. Lembre-se que eles estão vivendo, queridos. Eles estavam vivendo aquilo, eles estavam arrasados com a morte de Jesus. O movimento no qual eles investiram a sua vida e as esperanças chegaram ao fim. Jesus morreu. Todo aquele movimento acabou. Não vai ter milagre mais, será? O que será que vai acontecer? O que pode acontecer? Mas essa palavra é tão maravilhosa que tem um até que. Você pode virar para a pessoa mais próxima de você. Eu prometi para mim mesmo que eu não quero ser um pregador que faz as pessoas repetirem, mas esse aqui eu quero. Amém? Você consegue fazer isso? Vira para a pessoa que está perto e fala assim: até que. Mas pode falar com fé: até que. Maria Madalena foi lá e falou para eles. Olha só, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Você consegue imaginar? Eu vi o Senhor. Sabe o que isso quer dizer, querido? Acho que você não conseguiu compreender. Esse até aqui quer dizer: começou agora. Cara, você imagina você ver o que nós estamos lendo, eles estavam vivendo. Começou agora. Mas Maria Madalena chegou: ó, sabe tudo aquilo que a gente veio aprendendo, sabe tudo aquilo que os nossos pais contavam, começou agora. Você percebe a importância disso, querido? Você consegue sentir o poder que essa palavra tem? Está começando agora. Eu fui um menino criado dentro da igreja. Eu sempre ouvi os pregadores falando: Jesus está voltando, Jesus está às portas, Jesus está chegando. Mas nunca se viu um tempo onde os sinais são muito claros. Prepare a tua vida, porque já foi anunciado. Ninguém vai ser pego por assim, ó, olha, eu não sabia. Eu falei para os meus alunos essa semana, eu estava falando sobre um negócio chamado Cruzadas, que foi quando o Papa Urbano II, ele convocou no ano de 1095 os cristãos da Europa para livrar Jerusalém dos muçulmanos, e foi uma guerra, e eles foram lá para matar, e foi tão sangrento que diz que os arreios dos cavalos estavam banhados de sangue, porque eles chamavam a terra de Terra Santa, e Terra Santa para todo mundo ali, para cristão, para muçulmano e para judeu.
E eles ficaram numa guerra toda, aquilo ali. E eu falei assim, aí eu fui falando várias coisas, eu falei, vocês querem uma curiosidade? Esse de falar curiosidade é o meu esquema de tentar evangelizar os meus alunos. Aí eu falei, eles falaram assim, quero, que eu sei que eles vão falar que quer. Aí eu falei assim, você sabia que quando Jesus aparecer de novo, ele vai estar no ar, e todo mundo vai saber, e todo mundo vai ver? Eles, é verdade, é. Eu falei, mas você imagina como? Será que se ele aparecer lá no céu de Israel, nós vamos ver? Aí a gurizada falou assim, pai, mas espera aí, como nós vamos ver? Eu falei, e a internet? Caraca, é mesmo. Eu falei, fica ligeiro, Jesus vai voltar. Eles ficam assim, pensando. Eu falei, vai ver, vocês não estão vendo lá o Hamas está acontecendo, Israel está acontecendo? Jesus vai voltar e todo mundo vai ver, nós temos internet. Está lá no livro do Apocalipse, se você for hoje, você lê. Porque o povo tem medo, né? Aí eu falo assim, para dar curiosidade, querido, que você falar que é ruim, que não dá, que tem umas tretas assim, a gurizada já vai logo querer ler. É o meu jeito de fazer isso, certo? Agora imagina, esses homens então, eles estavam vivendo, e aí ela chega e fala, está começando agora. Eu vi ele porque ele ressuscitou mesmo. Tudo que foi falado lá atrás, tudo que nós ouvimos aconteceu, e queridos, está para acontecer, eu não tenho dúvida. Aí você fala, mas é só porque o Hamas está atacando lá, é porque acontece isso. Preste atenção na Bíblia e preste atenção nos acontecimentos. Guarda o teu pé, guarda a tua casa, observa o que está acontecendo. Então, Maria Madalena falou, está começando tudo agora. Tudo agora. E agora sim eu quero falar então, dos 9 versículos que nós lemos. Preste atenção, que depois que Jesus morre, eles estavam vivendo, eles vão embora. Parece que eles esqueceram, pô. Você pode olhar aqui e falar assim, mas esses discípulos são bem sem vergonha. Porque Jesus ensinou, andou com o próprio Deus, e está esquecendo do que aconteceu, largaram tudo e foram fazer outra coisa. Queridos, olha para dentro de você, se nós não somos purinhos discípulos. Pô, Jesus morreu, ixi. Teve uns que foi até pescar, não é? Pedro, você percebe que se você estudar o texto, quando Jesus lá na frente aparece, fala assim, manda avisar os discípulos e Pedro. Mas Pedro não é discípulo? Mas ele é o mais cabeçudo. Eu me sinto o Pedro, o mais cabeçudo dos discípulos. Eu me vejo assim, eu falo assim, Pedro, eu nem falo que você é assim, porque eu me vejo muito em você, e eu quero aprender a ser como você foi no final. E aí observe que eles passaram a noite pescando. Eles pescaram por horas, eles estavam lá, e sabe o que eu acho interessante? Eu acho que eles estavam que nem eu. Se eu olhar aqui, cheguei naquele tempo que tem, sabe quando você tira o óculos para ver de perto? Sabe, eu cheguei nesse tempo, e eles olharam lá e não reconheceram Jesus. Será que eles estavam cegueta que nem eu? Fico pensando, Deus, será que eles estavam assim? Mas aí aconteceu alguma coisa. Você já viu quando você não vê direito, mas você, parece que você conhece aquela pessoa? Eu penso que Pedro estava lá, aí Jesus chegou, perguntou se tinha alguma coisa, e eles falaram, tem nada. Aí o que vai acontecendo? E aí Jesus falou, é do outro lado lá. E eles começaram a sentir algo diferente. Eles começaram que mudou alguma coisa naquele lugar. Porque onde Jesus chega, vai mudar alguma coisa. Tem que mudar alguma coisa. Primeiro começa a mudar na gente, certo? Então esse texto, para você compreender tudo que eu quero dizer até agora, que eu ainda não falei o final disso, quando Jesus chega, o que acontece? Olha só, isso mostra que Jesus sempre esteve cuidando de cada um deles, assim como Ele cuida de cada um de nós. Jesus falou, vai cumprir isso, mas em nenhum momento eu vou deixar vocês desamparados. Percebe que quando ele vai lá para ver os caras pescando, já tinha cumprido tudo, mas Jesus deixou eles sem fazer, deixou eles assim ao léu, sem nada. Jesus ainda chega a falar assim, joga lá para o outro lado. Olha só, Jesus quando chega, Jesus sempre estava ali cuidando das pessoas. Jesus tinha que cumprir a palavra, as escrituras, Ele ia ressuscitar, mas em todos os momentos o Senhor estava cuidando da gente, de mim, de você. Sabe por quê? Porque Jesus sempre cuida da gente, Jesus sempre cuida de nós. Jesus não ia deixar os discípulos sem cuidado. Isso quer mostrar que Jesus sempre cuida, Jesus não deixa sem cuidar. Jesus traz recursos aonde não tem. Queridos, a gente pode ver muito, olha para trás na sua vida, eu nem vou falar para você lembrar de um texto bíblico, mas se eu olhar para trás eu posso ver muitas coisas que aconteceram, desde a minha infância, desde agora na fase adulta. Quando eu estava vendo, o dia que o Senhor me deu essa palavra, que eu estava
eu falo deu, mas é que o senhor fala algumas coisas, depois você vai estudando, você vai aprendendo que você tem que estudar, Deus vai falar e vai complementar e tudo. Eu estava vendo um cara, olha só, o vídeo era assim, um homem foi pregar num lugar e não tinha, acho que era um país da Europa, pequeno lá, e fala uma língua estranha, e só tinha um cara para traduzir. O cara não era crente, o cara foi traduzir o pregador, e o pregador começou a pregar, e o tradutor começou a chorar, e ele converteu na tradução daquela palavra, e eu comecei a me encher daquilo, e o texto era esse, e eu quero outra palavra, e eu comecei a me encher disso, comecei a chorar, e a Maria falou assim lá na sala, falou: pai, minha garganta está doendo. E aí eu fiquei: tá bom, filho, eu estava lavando a louça, estava eu e ela em casa, e aí o Senhor foi falando assim, e me veio uma coragem muito forte, e eu falei: filha, vem aqui, você crê no Cristo? Ela falou assim: eu creio. Eu falei: se você crê, segundo a sua fé, se eu orar por você agora, você crê que Jesus pode curar? Preste atenção no que eu estou dizendo, não é do meu feitio, não é por mim. Ela falou assim: eu creio. Eu falei: então feche os seus olhos que eu vou orar por você agora, porque o Cristo pode te curar. E eu comecei a orar por ela, coloquei a mão na cabeça dela e comecei a orar, e eu não sei de onde vinha tanta coisa para orar, tanta coisa para falar, e eu fui falando, e eu falei: o Cristo verdadeiro é aquele que faz, o Cristo verdadeiro é aquele que faz. E eu comecei a orar, e na hora que eu olhei para a cara dela, eu falei: tá tudo bem? Ela falou assim, engoliu assim, ela fez bem assim, eu juro para vocês que ela fez isso na mesma hora. Pai, eu não estou sentindo nada, eu não consegui ficar em pé. Aí eu ajoelhei e comecei a chorar. Eu comecei: Deus, eles estavam vivendo. Uma coisa é você ler, outra coisa é você viver, outra coisa é você perceber que está acontecendo. Queridos, é fantástico de você saber, mesmo que a gente fale muitas coisas, mas o Cristo, Ele quer que você viva, Ele não quer que você apenas leia. Porque você vê muitos teólogos hoje, você vê pessoas inteligentíssimas, você vê pessoas que sabem, mas elas estão presas em algum momento, elas estão presas no conhecimento, na sabedoria. Não estou falando que a gente não deva buscar isso, mas eu estou falando que viver é diferente de só saber. É o que estava acontecendo. Então Jesus é aquele que traz. Jesus é aquele que traz o recurso, assim como trouxe para aqueles homens de pescar a noite inteira, homens profissionais no que faziam. Queridos, você sabe o seguinte: o meu pai falava uma coisa: se alguém te falar, se for perguntar para fazer alguma coisa, a pessoa falar é tanto, você não questiona o valor, você aceita, porque o profissional sabe o que faz, você não sabe fazer. Os profissionais estavam pescando, e lá vem Jesus, e o Jesus vai falar: faz de outro jeito. Presta atenção. Então Jesus traz recursos, Jesus não deixa desamparado, queridos. Jesus era precioso. Jesus então fala assim, Jesus mostra, querido, Jesus fala, e Jesus fala: é na direita, porque ele estava a 90 metros, é na direita lá do barco, lá joga a rede. E eles jogam a rede. Depois que eles jogam a rede, que eles começam a puxar e está muito pesado. Eu acho que Pedro, se ele usasse óculos, ia fazer: é Jesus. Sabe o que eu acho lindo no texto que fala aqui? Ele estava sem camisa. Não sei se para você faz sentido, mas eu vejo um respeito tão grande. Não estou dizendo que se ele chegasse sem camisa não era Jesus, seria um desrespeito. Mas ele viu Jesus, ele botou a camisa e pulou na água. Eu falei: que idiota, por que ele já não pulou logo? Ele já tá... Não, mas eu vou ver Jesus, então eu vou colocar o que eu tenho de melhor aqui agora, vou chegar lá em Jesus. O amigo verdadeiro, queridos, ele não vê a hora. Você já encontrou alguém que você ama? Você fala: mas gente, mas que bom te ver, que bom te... olha que importante. Nossa, faz tanto tempo, né? Você já encontrou algum amigo que faz muito tempo que você não vê? Um parente, alguém, e você fica assim felicíssimo de estar com aquela pessoa? Esse foi o apóstolo Pedro. Ele pula. Você percebe que eles passaram a noite inteira. Jesus fala, dá o recurso, e na hora que ele vê Jesus, o recurso não importa mais. Percebe que o emprego da gente, ele não vai importar mais. A partir do momento que o Senhor fala assim: agora se você for fazer isso aqui, esse aí o recurso eu vou te dar, só que você não vai saber de quanto que vai vir. Não estou te dizendo que é fácil, as outras coisas vão começar a ser pequenas. Pensa comigo, se o seu filho tiver alguma situação, você não daria tudo para que seu filho ficasse bem? Quem é pai sabe, eu costumo dizer assim: quem é pai, quem é mãe, se o filho não mudar a sua vida terrenamente, aqui no horizontal, nada mais muda.
porque é alguém que depende exclusivamente de você, principalmente quando ele é pequeno. Quando eles estão doentes, a gente fica assim, se eu pudesse tirar deles, colocava em mim, ficava tudo certo. Agora você imagina você estar diante daquele que é tudo para você. As outras coisas serão pequenas, querido. Os nossos problemas, eles vão começar a se tornar pequenos. Não estou dizendo que vai ser assim, olha só, vem, aceita essa palavra e você nunca mais vai bater o carro. Não pague mais seguro. Oh meu Deus, terá carro zero, piscina na sua casa. Eu costumo pensar assim, eu falo assim para minha esposa, eu posso nunca colocar a bunda numa BMW, mas pode ser amanhã. Eu posso nunca ganhar tal coisa, chegar em tal lugar, mas pode ser amanhã. Porque eu sirvo um Deus que pode. Não estou dizendo que esse é o meu objetivo, estou colocando uma coisa assim que de repente possa estar muito longe. Não sei se você pensa assim. Mas quando você está diante do Cristo, você se importa com alguma outra coisa, querido? E o que é mais lindo, quando ele chega lá, o recurso é assim. Jesus falou assim, é do outro lado. E eles pescam. Pedro pula. Quando chega lá, Jesus está com peixe assado. Eu falei, mas se Jesus é bom demais, dá até janta. Olha só, querido, quanto que você passou necessidade que Deus não te amparou? Se for arroz e feijão, foi que Deus que deu, querido, não interessa. Lembra do apóstolo Paulo? Aprendi, preste atenção nessa palavra. Ele falou assim, aprendi o ministério. Se é ministério, não é, fiz um curso online, aprendi. Ele falou, é o ministério. E você já viu o ministério ser fácil? Quer saber se o ministério é fácil? Passa 2 horas aqui, mas lá dentro da salinha com as crianças. Se é fácil você ficar 2 horas tendo um monte de atividade com as crianças. Você está achando que eu estou brincando? Vai lá e passa um dia lá. Eu já fui. E nesse dia que foi longo, eu falei para a Dani, falei assim, direto para o carro. Eu valorizo. Eu tenho um piá que tem 3 milhões de volts de energia. E eu sei como é. O dia que eu fui buscar na creche, aí falaram assim, é o Pedro. Eu falei, Pedro quer dizer que é, né? Você entendeu? Você acha que todas essas coisas não vão diminuir, os problemas não vão diminuir, ou eles não vão suavizar diante do Cristo? É isso que eu quero que você entenda, que nós nunca ficamos desamparados. E isso, para fechar essa mensagem, eu lembrei de uma coisa. Se você for crente das antigas, você vai lembrar disso. Eu lembrei do hino do cantor cristão 329. Você não vai acertar. Quem aqui sabe qual que é o 329? Fora o meu pai, porque eu já conversei com ele. É aquele que canta assim, conta as bênçãos, conta são recebidas da divina mão. Vocês sabem? Não sabem, né? Uma, dicas de uma vez. E há de ser surpresa. Tem gente que é das antigas aí sim. Você está vendo? Sabe aonde cantava esse hino? Num lugar chamado tenda. Era um terreno que os homens limparam e tinha um culto e lá chamava tenda. E foi lá que meu avô converteu. O meu pai orou 14 anos pelo meu avô. Foi lá que meu avô aceitou Jesus. Você sabe por quê? Porque o Cristo nunca nos deixou. Consegue olhar para esse texto e ver isso? Consegue olhar para a sua necessidade e perceber que o Cristo nunca te deixou? E lá cantava desafinado, irmão. Era horrível, era terrível, mas era uma bênção ao mesmo tempo, porque os homens cantavam descompassado, cantavam errado, mas a bênção estava lá. Contar quantas bênçãos, olha para a sua vida. Se você está achando que o seu dia foi ruim hoje, olha aí para você ver quanto que Deus, no mínimo você vai ter no mínimo umas 10 ou mais para contar aí. Eu poderia passar a noite inteira contando só testemunho, de casa, de coisas que eu vi, querido, de coisas que eu sei, de coisas que eu vivi. E eu tenho certeza que você poderia cantar essa música. E para encerrar, e aí eu achei até engraçado, tem uma letra de uma música. Essa música, esse rapaz, ele estava no hospital com a sua esposa. Ela foi diagnosticada com um câncer raro. E ele deu metástase, que se espalhou pelo corpo dela. E era muito difícil, imagina. Você está no hospital com alguém, é difícil. O hospital é deprimente, querido. Eu admiro muito quem vai para o hospital e faz um evangelismo. Eu falo, eu não tenho condição, porque eu sou chorão. Se eu chegar lá, a pessoa está ruim, falar que está ruim, falar que está morrendo, eu vou chorar e ela vai ficar mais ruim ainda. Então não me chama para ir, porque eu não vou. É sério.
Não tenho capacidade para isso. E ele estava vivendo com ela lá. E o negócio se agravou. Quando a gente é crente, acha que Deus vai livrar a gente de todas as coisas. Humanamente é difícil dizer o que eu estou dizendo para você. E principalmente para quem vive algo assim. E ele escreveu assim: estou quase a desfalecer. Dores vêm e me fazem enfraquecer. Mas posso te encontrar no meu espírito, estar imerso em sua paz. Continua assim a caminhar. Mas posso te encontrar em meu espírito, estar imerso em teu amor e continuo assim a lutar. No dia que a esposa faleceu, ele falou para o esposo e para a irmã: vocês não estão na vantagem, e nem eu quero que vocês chorem por mim, porque eu estou voltando para casa. Você imagina como deve ter sido difícil. E a música Sai Aqui. Nunca vi uma música dessa ser cantada na igreja, porque ela é da oficina G3. Muito melhor que muitas músicas que nós cantamos, com muito mais afinco, de que meras repetições. Uma coisa vivida diante de Deus é muito diferente de uma coisa que a gente só fala: o Senhor é meu amor. É raso. Viver a morte da própria esposa, crendo num Deus que pode curar, mas que preferiu levar para casa. E você entender, ela está num lugar melhor que eu. Percebe? E eu falo para vocês: o Cristo não desamparou. O Cristo vivo nunca te desamparou. O Cristo vivo nunca te deixou. Eu quero te provar com algumas imagens para finalizar literalmente o que eu quero dizer. Eu já deveria ter feito isso eu nunca sigo o meu cronograma aqui. E eu quero te mostrar que o Cristo vivo nunca te desamparou. Pode mostrar as imagens para mim, Johnny, por gentileza. Você vai ver que Cristo nunca te desamparou. É você que não viu. Se quiser apagar a luz daqui, se fica melhor, não sei. Você não vai acreditar. Vou te mostrar que o Cristo nunca te desamparou. Você quer ver? Pode abaixar aqui, eu quero chegar aqui. Aí você fala: mas o que tem isso aqui? Quem tem criança pequena em casa sabe. É R$ 2,99. Quanto que é hoje? Você vai entender onde eu vou chegar. É lindo ver isso aqui. Eu não sei se você gosta. É lindo. Eu vou no mercado, eu fico sonhando com isso. Sonhando com esses valores. Pagar numa caixa de bombom R$ 2,68. Ai, que lindo, Deus. Né? Observa, você vai entender onde eu quero chegar. Achocolatado, 42 centavos. Senhor, eu queria já ter filho nessa época aí, ó. Agora eu sei porque que meu pai enchia o carrinho, Senhor. Vai na outra, vai na próxima, você vai entender o que eu quero dizer. Esse é o leitinho. Olha, eu até choro quando eu passo na farmácia. Olha aqui, se você não chorar nessa aqui, você não é de Deus, não. Você já imaginou pagar 53 centavos na gasolina, queridos? Você não está entendendo nada do que eu estou querendo dizer, né? No álcool, 42 centavos. Eu choro toda vez que eu abasteço o carro. Tem que tanquear o carro nos últimos dias, a cada 5 dias. Eu falo: Senhor, cadê esse tempo, Deus? Volta na vida do brasileiro, Deus. Coloca na próxima. Isso aqui é os anos 90. Vai lá, passa na próxima. E aí eu lembro do meu primeiro salário, que foi aqui, em 97. Mas foi em novembro, meu primeiro emprego formal era R$ 126 o salário. Quando eu recebi as duas notas, lembra, as duas notas de R$ 50, era aquele gaúcho. Eu falei: vou ficar rico, cara. É R$ 100, o que eu vou fazer com isso? Eu juntei 3 meses de salário, porque eu não sabia como gastar, era muito dinheiro para mim, né? E o salário era isso aqui. E você reclama do salário que você ganha hoje. Presta atenção. Vai lá na próxima. Você já andou nisso aqui? Quem é da terra sabe, misericórdia, é o garça branca, querido. Não é nem um pouco confortável. Quando eu ia para a faculdade, o cara era um senhor, era um
O Senhor sustentou lá e o Senhor sustenta hoje você aqui. Você consegue entender o que esse texto quis dizer tudo? O Senhor nunca nos desampara. Por mais que você esteja passando por lutas, o Cristo vivo, Ele não deixou você sozinho. Ele nunca vai te deixar sozinho. Ele sempre vai desamparar. Nem que Ele tenha que gritar para você e falar assim: é do lado direito. Perceba, com voz ou sem voz, com coragem ou sem coragem, com banho ou sem banho, com emprego ou sem emprego, você está com o Cristo vivo. E o Cristo vivo, Ele não te desampara. Quando Ele chega para aqueles homens, Ele fala: ei, eu posso imaginar o Senhor falando: vocês lembram que eu falei que eu ia voltar? Você consegue se imaginar diante do seu Deus hoje? Você pode se colocar em pé? Você consegue se imaginar diante desse Deus que cuidou da gente quando pagava 53 centavos de gasolina e hoje paga um horror de caro, e você não ficou de a pé? Você teve condução para andar, seja de um bom ônibus ou seja no seu carro, que vai lá, que sustentou o povo quando pagava R$ 2,29 numa lata de leite ninho, e que com 30 hoje Ele te dá dinheiro para consegue colocar o sustento na sua casa e fazer você conseguir fazer você chegar onde precisa chegar, queridos. Deus, Ele não mudou. O nosso Deus não está mexendo com a economia, não. Ele não está precisando disso para nos abençoar. Ele está precisando que você pense assim: eu não desamparei, eu não estou sozinho. Por isso que eu disse, qual foi o título na mensagem? Você consegue lembrar? Se você conseguir lembrar agora, você abaixa a sua cabeça e começa a falar com o Senhor: é Deus, eu sei que o Senhor estava em tudo, fui eu que não vi. Eu sei que o Senhor estava em tudo, mas eu não prestei atenção, Deus. Nós como igreja hoje queremos te pedir perdão, Deus, porque nós sabemos que muitas vezes nós nos enviamos lá, o Senhor estava pronto para fazer algo, mas a gente não prestou atenção. Às vezes a gente fez negócio errado, Deus entrou no emprego errado, está no lugar errado, porque a gente não prestou atenção. Às vezes a gente reclama quando recebe o nosso salário e acha que a gente é digno de coisas muito melhores, mas a gente não prestou atenção que o Senhor não deixou faltar nada, Deus. Queridos, você pode estar dormindo num colchão no chão, mas se vocês lembrar que o Senhor está lá e vai ser a melhor cama que você tem para dormir, queridos, pouco importa, queridos. O apóstolo Paulo falou que aprendia o ministério de viver contente. Será que hoje nós podemos aprender o ministério de viver contente e saber: Deus, o Senhor estava lá até quando estava tudo ruim. Diga-se de passagem, querido, que quando dá ruim, a gente aproxima mais dele. Você já parou para prestar atenção que toda vez que você esteve na pior, você estava mais perto dele e foi suave para passar? Mas Ele não estava só lá na pior, não. Ele está quando está muito bom. Quando você está naquele churrasco maravilhoso, Ele te deu a condição de você ir lá e comprar, queridos. Isso é uma pessoa de boa reputação. Então Deus, o Senhor sempre esteve lá, Deus. Foi eu que não vi, Deus. Perdoa a tua igreja por muitas vezes não ver. Perdoa a tua igreja por muitas vezes não crer, Deus. Nos perdoa. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir o Senhor. Abra o nosso entendimento para conseguir entender que até quando está errado, pode ser o Senhor fazendo algo por nós também. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver, falar como Jó. Agora os meus olhos te veem, Deus. Eu só te conhecia de ouvir falar. Aqueles homens, eles ouviram falar, mas eles começaram a viver. E a partir do momento que eles viveram e viu que tudo se cumpriu, eles perceberam: é verdade, o Senhor nunca nos desamparou. O Senhor guarda a tua casa, o Senhor guarda a tua família. Aquele que vigia por ti, ele não dorme, querido. Ele não chega na hora errada, querido. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O pano que cobriu o rosto de Jesus estava dobrado, não estava jogado. As ataduras estavam emboladas, mas estavam ali. Mas o lenço que cobriu o rosto de Jesus estava no canto, querendo dizer para mim e para você: eu não te desamparei. Ah, Senhor, mas está difícil a minha saúde. Mas eu não te desamparei. Eu não te desamparei. Ah, Senhor, mas eu vou tomar remédio. Mas eu não te desamparei. Eu não te desamparei. Eu não te deixei. Se preciso, eu vou trazer o recurso na hora certa.
Se precisa de azeite na botija, eu vou te dar o azeite. Mas eu não te desamparei, porque eu ressuscitei. E hoje eu posso habitar em você. E hoje eu posso fazer coisas grandes. Mas eu também tenho o prazer de fazer coisas pequenas. Você pode me ver aonde eu estou. Você pode me ver o que eu posso fazer por você. Você pode olhar quantas bênçãos eu já proporcionei à sua vida. Quantas vezes eu te livrei da morte. Quantas vezes eu guardei a tua vida. Quantas vezes eu guardei os seus pais, os seus filhos. Quantas vezes eu te protegi, querido. Eu sou esse Deus. Eu não resisto em te abençoar, em estar com você. Os meus filhos acharam por um momento que acabou, mas eu vim para dizer que não, só começou. E um dia eu vou voltar para buscar a minha igreja. Um dia eu vou voltar para levar vocês para um lugar que eu já separei. Queridos, se essa palavra hoje faz sentido na sua vida, se essa palavra hoje fala com você, ela traz algum significado para você, você coloque as suas mãos acima da sua cabeça e aplauda esse Deus e glorifica o nome dele.